Oxi. Vai, ué. Bom dia, meu nome é Agatha e nosso grupo sou eu, Emily, Eduarda, Letícia, Sara, Tainá, Bia e Thais Vitória. E a gente vai falar sobre a educação fiscal. Bom, eu vou dar um breve resumo do caso, que foi em janeiro de 2025, ocorreu uma grande repercussão sobre o Pix de R$ 5.000, que saiu em todas as redes sociais, internet, TikTok, Instagram e até em Jornal Nacional, que o Pix seria taxado, mas na verdade isso era uma grande mentira e fake news que estava se espalhando. E na verdade o Pix não seria taxado, você apenas deveria informar seus Pix a partir de R$ 5.000 da Receita Federal sobre eles. E como ocorreu uma grande repercussão negativa sobre isso, a Receita Federal decidiu revogar essa decisão no dia 15 de janeiro. E a partir de agora você não precisa mais informá-la, mas ela ainda continua fiscalizando seus dados e todas as suas transações que você faz de Pix. E é isso. E sobre os impactos da fake news nesse caso, foi que houve uma queda grande nas transações via Pix, causada pela desinformação e pelo medo das pessoas em utilizar o Pix, o que facilitou também a exploração por meio de golpistas, de políticos. Também houve uma queda muito grande na credibilidade do governo e uma certa manipulação emocional por meio dessas notícias. E agora eu vou falar um pouco como está a fake news. É algo que é de suma importância porque nós que temos uma educação midiática mais precisa, nós conseguimos identificar, mas tem gente que não consegue. Então, algumas medidas que a gente pode tomar é buscar informações em fontes oficiais confiáveis, que não é só se deparar com a notícia, mas é também buscar saber qual é a fonte daquilo, qual é a procedência daquilo, e identificar padrões como linguagem alarmista e ausência de fonte. Porque se você olha uma notícia e não tem fonte, não é uma notícia confiável, porque ela tem que ter embasamento em alguma coisa, em fontes confiáveis. Que é algo até que nós até estudamos, que foi sobre a revolta da vacina em 1904, se eu não me engano, que foi uma revolta que ela ocorreu justamente por essa desinformação, que as pessoas não entendiam essa importância para tomar essa vacina, para as doenças da época. E então ocorria essa desinformação, por mais que não seja pelo meio midiático, mas é algo que já precede a fake news. E pode voltar. E também tem a questão de participar de iniciativas de educação midiática, porque participando dessas iniciativas nós temos um melhor entendimento e um melhor embasamento nisso para que possamos identificar mais rápido as fake news e possamos aprender mais e ensinar as outras pessoas. E também temos que utilizar a IA e ferramentas digitais para checar informações, que mesmo que muitas pessoas utilizem a inteligência artificial para fazer coisas ruins, nós podemos utilizar para aprender mais sobre isso, para aprender como identificar e evitar essas fake news. A Perplexity IA, ela respondeu a questão sobre o Pix utilizando fontes e dados confiáveis, como o site do governo, o UOL e a Agência Brasil. Ou seja, quando a gente perguntava alguma coisa a ela sobre essa notícia do Pix, se falso ou não, ela dava a resposta e em cima ela colocava o link dessas fontes confiáveis para a gente mesmo poder ir lá e consultar. Ou seja, ela dava as referências, que a notícia falsa ela não vai dar. E como a Letícia falou, a Yara também reconheceu alguns sinais claros de fake news, como alguma linguagem alarmista e também algumas distorções das normas. Então, para reforçar ainda mais a resposta dela, ela também citou o número oficial da norma e também o conteúdo verdadeiro. Então, essa Yara saiu muito bem, ela foi super precisa, foi super coerente e também agiu com responsabilidade na sua resposta. Isso a gente mostra a gente que muitas das vezes o que nos falta é saber usar ferramentas que verdadeiramente sejam confiáveis, ferramentas que verdadeiramente sejam seguras, com boas fontes. E também a gente sabe que a também não é só a parte ruim, mas ela também pode ter sim uma grande aliada contra a desinformação. E aí tem uma questão, né, que a gente fez a IA sobre essa fake news. E a pergunta é, há alguma política pública voltada à educação da população sobre segurança digital e verificação de informação? E aí a IA respondeu que sim, já há políticas públicas implementadas, né, para que evite essas fake news. E tem algumas leis que a gente citou ali, tipo aquela lei número 15.100, que foi criada em 2025, ela evita, né, que se
das pessoas. Bom, e levando também para outra questão que a gente separou aqui, a 21, que fala: o conteúdo apresenta uma tentativa de manipular o comportamento do leitor, como sugerir que o governo quer controlar seu dinheiro. Bom, nesse caso do Pix, ele levanta aqui que essas frases apelativas, elas estão ali para meio que causar um medo e insegurança. E isso está muito presente nas fake news e meio que levanta essas fakes como algo mais através do medo e da insegurança, para que o indivíduo ali ele seja coagido, e sendo assim, por conta do medo, ele vai compartilhar, o que vai gerar cada vez mais um espalhamento de desinformação. E aí alguns pontos positivos, né, sobre a IA é que ela ajudou a gente a identificar a notícia que era falsa, né, mostrou que não havia a corrupção do Pix, mas como a Agatha disse, né, só um monitoramento da sua transação. E também ela apontou fontes oficiais, né, como a Receita Federal, o Banco Central, que levou diretamente para a informação correta. Então, evita que a gente fosse para fake news novamente. Bom, já algumas falhas que a gente levantou foi a dependência da qualidade das fontes, pois eles podem repassar a fonte incorreta. Se eles repassam uma fonte incorreta, a IA ele vai pegar aquela fonte e vai passar da mesma forma a notícia falsa, pois não consegue identificar se há ali um erro ou não, justamente por conta daquela fonte errada. E a segunda foi: não identifica manipulações visuais, não detecta fake news por vídeos ou imagens. Ou seja, se você jogar um vídeo lá e perguntar se aquilo é fake ou não, a IA ela não tem uma capacidade de distinguir aquele vídeo. Talvez por não ser tão avançada ainda. E da mesma forma com imagens. Bom, e através da imagem gerada pela IA, a gente pode perceber que a notícia sobre o Pix foi falsa e também que não houve mudança nas regras de transferência do Pix. E sobre a nossa conclusão, a gente chegou a seguinte conclusão, que a experiência mostrou a importância de investigar investigar o nosso trabalho, trabalho em equipe que a gente teve com a IA, a identificar possíveis fake news, a identificar as possíveis perguntas que a gente fez também, e que a gente precisou também usar como nosso apoio para ela nos fornecer dados confiáveis e pesquisarmos com ela também.